Muito bem. Boa noite, queridos amados irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a esta live do Despertar Espiritual, todos os sábados à noite, às 20 horas. Nós vamos iniciar com uma oração e eu vou passar alguns detalhes e alguns anúncios e vamos propriamente para a nossa aula. Vou pedir por a gentileza do Patriarca Gardás fazer a primeira oração, por favor. Nosso querido bondoso Pai Celestial, nós somos imensamente gratos pela oportunidade que temos de poder aprender mais sobre o seu Evangelho, sobre seus ensinamentos e também por termos pessoas na igreja dispostas a nos ajudar, a nos prepararmos melhor. Pedimos que o Senhor abençoe os nossos instrutores, a presidência da nossa Escola Dominical da Estaca, para que sejam sempre fortalecidos e abençoados com sabedoria. E é isso, te levamos, te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, Patriarca. Então, sejam muito bem-vindos, irmãos. Temos aqui 11, 12 agora irmãos no Zoom. Essa live, irmãos, está sendo transmitida em vários grupos aí do Facebook, tá? Vocês possam acompanhar e também serem nutridos aí pela boa palavra. Então, hoje é o Despertar Espiritual número 16. Hoje temos nosso facilitador, o irmão Marcondes. O irmão Marcondes é conselheiro no Bispado da área Rio Verde. Muito obrigado, irmão Marcondes, aí, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pelo seu amor ao Evangelho e em querer compartilhar alguns tópicos dessa sessão, dessa semana, que são tópicos tristes, mas tópicos que, situações que ocorreram, que foram necessárias. Se não tivesse acontecido o que aconteceu em Doutrina e Convênio 135, 136, provavelmente a metade de nós ou mais não estaríamos aqui. Foi necessário como a expiação de Salvador, como a queda de Adão e assim por diante. Só alguns anúncios, meus queridos. Amanhã nós temos aula número 5 do curso Técnica de Estudo das Escrituras, né, oferecido aqui pela Escola Dominical, nosso facilitador, irmão Tomé. Então, convidamos amanhã todos a estarem presentes. Se você não viu as 4 aulas anteriores, está no YouTube, lá no canal Despertar Espiritual. Pode mandar uma mensagem no chat, no WhatsApp, no Facebook, aí que a gente passa o link daí. E queremos convidar também para o nosso Despertar Espiritual Especial, número 2, dia 7 de dezembro, sem ser nesse domingo, no próximo, aí, o primeiro domingo de dezembro. Vai ser com o Bispo Cristone, ele é o bispo oficiante, atuante lá na área Jardim Osasco, aqui da nossa estaca, e vai estar nos falando aí a respeito do bispado, né? Suas bênçãos, suas mordomias, suas alegrias, suas dificuldades. Vai aí nos orientar como que a gente pode ajudar também e apoiá-lo. Então, convido a todos a estarem presentes. Despertar Espiritual, dia 7 de dezembro, às 6 horas da tarde. Tá ok? Então, meus queridos, vamos aqui para o que interessa nesta live, né? Que é a gente aqui não substituir o nosso estudo diário das Escrituras e familiar, mas fazer um resumo da semana, de alguns versículos, alguns capítulos, algumas situações da história da igreja, maravilhosas, né? Que nos ensinam muito aí. Então, nós vamos conversar hoje sobre Doutrina e Convênio 135 e 136. O 135, né, o martírio e o assassinato na cadeia do nosso profeta, e o 136, os pioneiros numa cruzada épica aí pela, pelo, pelos Estados Unidos até chegar em Lago Salgado. O irmão Marcondes vai conduzir aqui nossa live. Ele não vai dar um discurso, não vai ser um serão, ele vai colocar tópicos, por favor, quem quiser comentar, colocar os seus pontos de vista, tirar as suas dúvidas, compartilhar as suas impressões, fique à vontade. Eu só pediria a gentileza de clicar em erguer a mão aí no Zoom, porque se a gente for falar assim, acaba dificultando um pouquinho, tá bom? Muito obrigado e que o Espírito Santo esteja conosco. Irmão Marcondes, a palavra é sua. Muito obrigado, Willi. Bom estar com vocês essa noite. A gente já começou um pouquinho com a conversa antes, né? Uma conversa mais descontraída. Primeiro eu queria me apresentar, né? Vários não me conhecem. Eu sou o irmão Marcondes. Eu fui batizado no ano de 2000, então já tenho algum tempinho já na igreja. Acredito que
dos vários que estão aqui, eu sempre vejo como pessoas que têm um conhecimento muito maior, né? Eu vejo ali o Osair, vejo pessoas assim que inspiram muito tempo de igreja e que conseguem passar muitas informações. Então, uma situação que eu gosto sempre de me apresentar, né? De falar quem eu sou e como que eu cheguei até aqui. Então, todos nós temos uma história e a minha tia sempre fala que, tem uma tia que sempre me fala que muitas vezes tem pessoas que queriam ser o que nós somos, né? E que nós temos muito a passar para frente. Então, sempre que eu preparava minhas aulas, principalmente para a escola dominical, eu gostava muito dessa parte. Essa daqui está no Ensinar a Maneira do Salvador, e ele fala sobre como nós devemos olhar para os nossos alunos, né? Obviamente, durante a semana, nós tivemos tempo para estudar sobre a lição do Vem Segue-me dessa semana. Eu tenho o privilégio de ter a minha esposa sendo professora do seminário, então, essa cobrança do estudo semanal é muito bom, porque ele está implícito na nossa família graças a isso, né? E eu vejo que a minha esposa, ela tem muito esse costume de amar os alunos dela, que são os adolescentes. E é sempre bom lembrar isso daqui, porque quando eu era da Escola Dominical da Estaca Boa Vista, eu ia nas alas e eu aprendia muito com os professores e via que alguns professores pediam para serem ensinados. E existem alguns perfis de professores, né? Eu gosto muito de que os alunos falem. Então, teve uma vez que eu fui numa ala, aqui da nossa Estaca Colombo também. E na ala tinha o Johnny e o Alex, né? E no dia eu tive o privilégio de assistir a aula do Alex. Eu era da escola do Miguel Destaque, então eu meio que escolhi a aula que eu queria assistir e assistia. E o Alex chegou lá e começou a falar e as pessoas quase interrompiam ele para dar opinião e para dar a visão delas sobre como a aula deveria acontecer. E a minha sacada daquele dia foi que eu vi ele distribuindo os bis, né? Então, durante a aula, ele distribuía os bis para quem participava da aula. E ele usou naquele dia duas caixas de bis, assim, e aí todo mundo participou. Pessoas que não participam normalmente participaram também. Então, nas minhas aulas, eu comecei a utilizar o bis também. Então, quando as pessoas falam na minha aula, obviamente eu distribuo o bis. Acredito que muitos que já participaram da minha aula ganharam bis também, né? E isso começa a entrar nessa situação de você amar que as pessoas falem na sua aula, né? Então, quando a gente diz quem a gente é no início da aula, é bem interessante nós mostrarmos que nós estamos no mesmo nível das outras pessoas. Todos nós somos iguais e a opinião de todos que está aqui e que já vivenciaram muitas coisas é importante, né? Principalmente para mim que estou no Evangelho de Jesus Cristo para aprender, né? Eu estou buscando a exaltação aprendendo. Eu não vou buscar a exaltação passivo, sentado no banco da capela aos domingos. A exaltação, ela é ativa, né? Nós estamos sempre ativos. E eu vejo que a minha esposa ela tenta fazer essas situações então aqui. Então lá no Ensinar a Maneira do Salvador, ele coloca pra gente, todos estão conseguindo ver a minha tela aqui. Eu tô esse aqui tem no aplicativo da igreja lá, né? Então ele coloca o primeiro Temos. tópico lá, veja os alunos da maneira como Deus os vê, né? O Pai Celestial, ele não deve pensar de formas negativas da gente, né? Então ele deve olhar lá o irmão Gardás e com certeza ele deve pensar, nossa, o irmão Gardás, eu quero que ele seja exaltado. Então eu vou dar ferramentas para ele para que ele consiga essa exaltação, para que quando ele for o patriarca da estaca, ele execute esse chamado da melhor forma possível, que ele tenha o Espírito junto com ele, né? E o segundo item aqui, ele é bem complicado, né? Procure conhecê-los, entender suas circunstâncias, suas necessidades. No caso da minha esposa, ela tem alguns alunos no seminário que tem peculiaridades. Tem gente que está indo ali para jogar bola, tem gente que está indo ali por causa das meninas, tem gente que está indo ali por causa dos meninos. E todos eles, enquanto eles vão atrás dos meninos, acho que na lição anterior ele fala que você deve ensinar.
em todas as vezes que você for ensinar, você deve falar sobre Jesus Cristo. Eu não acho que é o primeiro capítulo do Viver a Maneira de Salvador. Então ele vai lá e fala: não interessa qual conversa você tem ali, mas durante a aula você tem que ensinar sobre Jesus Cristo. É, então, mesmo que você conheça os seus alunos, você vai ter que adaptar as suas aulas para que eles falem e eles ouçam sobre Jesus Cristo, para que eles conheçam Jesus Cristo e entendam que Ele é o nosso Salvador, né? E daí nos próximos ele coloca como ore pelos seus alunos, lembrando-os pelo nome. Isso é bem difícil, né? Quando você está dando aula, por exemplo, numa, por exemplo, amanhã, que é quinto domingo do mês. E nós vamos dar aula para todos os membros ali, exceto a primária. Saber o nome de todo mundo que está ali é bem complicado. Mas ainda assim, orar pelos irmãos que estão ali deve ser a nossa ideia. Mesmo se eu não estou dando aula, né? Ou se eu não estou sendo um mediador, se eu não estou em nenhum ponto mais evidente na conversa, ainda assim eu tenho que saber o nome das outras pessoas, porque se a irmã Odete ou o Fernandinho for falar lá na minha aula, ou tá falando na aula e eu vou dar uma opinião baseada no que o Fernandinho falou, eu vou chegar lá e vou conseguir dar uma opinião citando o Fernandinho, dizendo para ele que a opinião dele foi importante também. Então, nós trabalhamos na Igreja de Jesus Cristo como pessoas que se impulsionam, né? Nós nunca ficamos parados esperando que os outros façam. Acho que é gol de alguém aí, tá? Se alguém tá vendo o jogo, fique feliz ou triste, tá? Cria um ambiente seguro em que todos são respeitados e sabem que suas contribuições são valorosas, encontre maneiras simples e aproximadas de expressar seu amor. Esse último aqui, ele entra tanto no bis quanto na forma que nós falamos com as pessoas, né? Eu gosto muito desse manual, a gente teve as aulas antes dele que foram dadas, acho que acabou no mês passado, né? Então, esse manual do Ensinar a Maneira de Salvador, ele é excelente, ele é muito bom. E essas pequenas dicas que ele dá aqui são sempre boas para a gente ler durante a semana, tá? Principalmente se vocês forem dar aula e já vão com alguma opinião em mente, né? Dentro disso, nós entramos na nossa aula aqui, vamos voltar lá, na sessão 135. É, a sessão 135, Posso oi, comentar, falar algo claro, rapidinho, irmão? por favor. Nós queremos participar das suas aulas ao vivo, tá? Porque essa questão do bis aí chamou bastante atenção para nós. A irmã Júlia perguntou aqui no chat se vai ter bis hoje. Eu não sei se vai ter, eu Eu acho. posso entregar o bis amanhã se vocês forem na ala Rio Verde, mas A irmã Júlia, eu acho que ela é eu se eu acho que vai não ter me que mandar pelo correio, engano, né? Paraíba, é bem longe, bem É bem longe. longe. Mas só É. se eu mandar Mas o eu Pix queria. para comprar o bis. Mas vai vir visitar nós, aí entregamos o bis. Sim. É muito bom essa sua introdução, irmão Marcondes. Esse curso, Ensinar a Maneira de Salvador, ele é maravilhoso. Ele é a base da doutrina do ensino do Evangelho na igreja. Ele serve para todas as organizações, para todos os irmãos, tenho chamado, não tenho, por estudo em casa, e é maravilhoso. Nós demos esse curso aí, terminou mês passado, né? Fizemos uma aula em cada capela, e nós vamos, a partir de 2026, dar 2 vezes ao ano. Então, vai ter um mais, no mesmo, mais ou menos no começo e mais um para o fim aí. Mas eu convido as famílias a irem estudar essas aulas, pequenos trechos e tópicos que você fez hoje, e é maravilhoso, vai nos nutrir muito espiritualmente. Obrigado por essa introdução, irmão Marcondes. Sim, essa introdução, na verdade, serve para contar um pouco da minha história, né? Então, eu hoje sou professor, mas não é uma coisa que eu sempre sonhei ou alguma coisa assim. Isso foi acontecendo graças aos chamados que eu tive na igreja. Então, o meu sonho era sempre ser engenheiro. Então, quando eu me formei em engenheiro, mais ou menos ali no último ano, na ala teve o curso da busca acelerada por emprego, né? Então, esse curso, quando eu acabei sendo o mediador dele, e eu acho que eu fui a pessoa que mais aprendeu com o curso, né? Então, o curso acabou me fazendo procurar outras áreas para aumentar a minha renda, né? Que é o foco do curso. E dentro disso, eu comecei a dar aula na escola dominical. Então,
isso acabou aumentando, 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 até chegar no momento em que um professor veio falar comigo, falou, por que você já pensou, tem bem pouco professor hoje em dia, já pensou em dar aula na faculdade? Ele falou, não sei, né, você sempre sonha com umas coisinhas assim, né, maluco. E daí eu acabei procurando, fazendo pós-graduação a respeito, e depois o mestrado. Então, foi uma coisa que foi acontecendo e que a igreja potencializou isso, né? Então, os chamados na igreja me fizeram melhorar e encontrar uma profissão nova também. Não que seja algo definitivo, mas é algo que é bem interessante, tá? E aconselho vocês a tanto fazerem o curso, mesmo que já tenham mais idade, mas esse da busca por um emprego melhor é excelente. Então, ok? Então vamos lá. Como o Willy já falou anteriormente ali, deixa eu dar uma aumentadinha aqui, que senão o celular fica meio ruinzinho de ler. Beleza? Então aqui eu estou transmitindo na tela aqui a Doutrina e Convênios, número 135, e como já falaram anteriormente aqui, não é a ideia aqui a gente ficar lendo, né? Essa é a parte do ensinar do Vem e Segue-me. Então, a ideia é mais debatermos sobre o que aconteceu. Algumas coisas aqui eu vou falar, e daí se vocês puderem me seguir aqui, né? Já me ajudar. Como nós podemos aprender com a história de Joseph Smith. Joseph Smith não foi uma pessoa normal, né? Uma vez eu falei numa aula, e isso acho que acontece bastante, da gente fazer comparações, né? E Joseph Smith, eu comparei ele com os Beatles, né? Então, talvez não seja a melhor comparação. Mas na época eu comparei com os Beatles, porque os Beatles parece que eles duraram 50 anos, né? Parece que os Beatles tiveram 50 anos fazendo música, de tantas músicas que eles fizeram e que viraram músicas famosas, e como eles mudaram o gênero musical deles ali. Joseph Smith, em poucos anos, né, se você for pegar aqui, entre 20 anos mais ou menos, ele conseguiu mudar basicamente levar pessoas até o meio oeste americano, né? Ele teve uma influência muito grande em todos os sentidos. Hoje em dia, essa influência é sentida. Na época, isso aconteceu de uma forma estrondosa, foi uma forma que mexia com as cidades onde ele passava. Então, quando Joseph Smith foi assassinado, tudo isso acabou também sendo amplificado, né? O que aconteceu foi sendo mostrado para todos os locais que ele passou também. Então, quando ele fala aqui nos primeiros versículos, é, é uma espécie de notícia, né? É uma notícia impactante com números e com a consequência disso também, né? Que acabou alterando como a igreja acabou se difundindo pela região até chegar a Salt Lake City, tá? Alguém quer falar alguma coisa aí? Quer demonstrar? Eu não consigo ver se alguém levantou a mão. Então, se alguém levantou a mão ou falar no chat, você, por favor, Pode deixar me que eu avise, vou tá? controlando aqui, passando. O irmão Mas Zé Vitor quer falar. pode Pode Eu acho falar, que falar, o irmão. irmão Osair. Zair levantou a mão ali já, ó. O irmão Zair. Posso, posso falar, presidente? Fique à vontade, meu querido. Deve? Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Eu quero fazer um comentário, irmão Marcondes, bem interessante. Os irmãos sabem que eu sou militar, patriarca Gardás também. E ainda essa semana, enquanto eu fico tomando meu chimarrão ali, fico pensando sobre muitas coisas. E eu estava pensando sobre a situação que o país atravessa e tanta lama, eu não quero falar sobre isso. Mas eu estava pensando sobre aqueles pracinhas da Segunda Guerra Mundial, o quanto aqueles homens se sacrificaram, muitos deles pagaram com a própria vida, com o sangue deles, pela nossa liberdade. E quanta covardia é feito hoje, e quanto desrespeito com a nossa pátria, com os nossos valores, nossa bandeira é massacrada, é pisoteada e por aí vai. Mas o tema da nossa aula hoje não é bem isso, mas é apenas um comparativo. Eu quero fazer um comparativo com a parte espiritual e com o legado de Joseph Smith e daqueles pioneiros. Quantos deles sofreram barbaridades, tiveram seus lares violados, suas crianças assassinadas, suas mulheres estupradas e todo tipo de violência
de maldade, fome, sofrimentos de toda espécie, para que hoje nós pudéssemos legar esse, esse evangelho maravilhoso, essas capelas confortáveis e tantas bênçãos que nós dispomos hoje. Eu estava ali tomando meu chimarrãozinho pensando, puxa, como nós precisamos valorizar aquele sangue lá atrás que foi derramado, como nós precisamos valorizar tanto com referência à nossa pátria, como com referência aos valores da igreja. Né? Se você for pensar, eles caminham paralelo. Então, eu gostaria de fazer essa comparação sobre Joseph Smith e aqueles pioneiros que tanto sofreram e que muitos pagaram com a própria vida para que tenhamos todo esse legado que temos hoje. Essas Obrigado. comparações aí, eu fiz uma que foi bem crítica. O próprio banco das capelas, né, quando foi trocado, era uma coisa que parecia tão simples, mas mudou o ambiente das capelas da estaca, né? Eu lembro aqui no Rio Verde, quando foi trocada, os bancos da Sacramental ali, já mudou tudo, né? Então, às vezes, a pequena coisa já muda bastante coisa. Quando você muda muita coisa, né, como o Ozeir falou aí sobre as coisas que vão mudando e vão evoluindo, e às vezes a gente não dá o valor anterior, né? A gente chegou e já estava bom, né? Já estava tudo certinho. Lá na aula, ele tem uma pergunta que é mais ou menos sobre isso, sobre como você entenderia o acontecimento, né? O que aconteceu com Joseph Smith. Isso se você estivesse na época. Essa pergunta, quando eu li ela durante a semana, eu fiquei bem pensativo sobre como nós tratamos a vida hoje e como ela era tratada naquela época, né? Era uma época completamente diferente. Os empregos eram diferentes, as ambições eram diferentes, a comida era diferente, né? Muitas das histórias que nós lemos lá no livro Santos, de pessoas que tinham um chinelo, às vezes tinham um chinelo, mas de um pé só, era uma situação bem precária na época e às vezes a gente não olha mesmo isso como algo tão interessante. Puxando isso mais anteriormente, né? Joseph Smith veio influenciado desde Jesus Cristo. Então, a evolução em que Joseph Smith também teve na época dele também veio lá de Jesus Cristo, sobre esse aprendizado de o que Jesus Cristo mudou na época dele, o que Jesus Cristo conseguiu incentivar as pessoas a serem melhores e o que Joseph Smith conseguiu nos incentivar a sermos melhores, né? E com a influência que nós temos na nossa vida hoje, né? O William falou muito bem no começo ali de que a maioria de nós talvez não estivesse é, na religião hoje, dependendo na religião de Jesus Cristo, se algumas coisas não tivessem acontecido como elas aconteceram, né? E a minha mãe, quando ela foi conversa, uma das coisas que chamou a atenção dela foi quando os missionários deram a comida que eles tinham do dia para ela, né? Então a minha mãe estava numa situação extrema, os missionários foram lá e ajudaram ela, e eles também não estavam tão melhores naquela situação. Então são situações que você vai dando ao próximo, ajudando ao próximo, com as próprias ações. No caso de Joseph Smith, a morte dele, por incrível que pareça, existem bons aprendizados a respeito, né? Então, o quanto ele pôde influenciar outras pessoas de forma positiva e de quanto o evangelho continuou mesmo após a morte dele, né? Beleza? Todo mundo tá dentro aqui? Aqui tem a carta de Joseph Smith de como ele assinou antes, né, de ser assassinado. E aqui ele já meio que já sabia, né? Aqui na parte de baixo ele fala lá. E agora despeço-me dos gentios, sim, e também dos meus irmãos, a quem amo, até que nos encontremos perante o tribunal de Cristo, onde todos os homens saberão que minhas vestes estão manchadas com o vosso sangue. Então, Joseph Smith ele já entendia como seria o final daquela situação da prisão. Tá? Alguém quer falar mais alguma coisa aí? Que senão eu vou passar para o próximo, senão.
A gente não Sim, consegue. sim, irmão. Gostaria de falar. Acho que o irmão vai ler, né, o versículo 6, Na né? verdade, eu já ia passar pro próximo, mas. Não, 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 mas então, assim, realmente, né, a morte do profeta é falado por John Taylor que custou o melhor sangue do século XIX. Então, realmente, o profeta ele sabia que ia morrer, ele já tinha esse entendimento e ele sabia que daquela vez ele não ia escapar. E olha que ele teve diversas experiências, né? Tem o Marcondes também, teu irmão, acho que ia falar Ó, também. meu irmão aí. Pô, Tá pode aí, ó. falar. Ele falou que ele ia me. Ele falou que ele ia falar algumas coisas não muito cristãs para mim nessa Olha aí, reunião, ó. mas vamos tentar. Ah, Pode falar, Fala imagina, irmão lá. Marcondes. é só elogio, não tem essa não. Bom, na verdade, né, com respeito ao que foi falado sobre o legado de Joseph Smith, né? Quando a gente pensa na morte de Joseph Smith, eu lembro muito daquele filme que foi feito, né? E filme ele é feito realmente para emocionar e tudo mais. Então, eu não conheço ninguém que tenha assistido filmes sobre a história de Joseph e não tenha chorado, né? Então, o legado dele é sempre aquela coisa o que ele deixou para nós. E hoje eu estava inclusive vendo alguns vídeos, alguns daqueles shorts, né? E aí teve um que era uma pesquisa, né, sobre as religiões, né? E aí perguntaram para todas as religiões qual que era a religião que eles menos gostavam. E a campeã foi a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, né? Então, a igreja que as outras igrejas menos gostam é a igreja que a gente frequenta, né? E perguntaram também qual que elas têm mais simpatia, né? Então, a Igreja de Jesus Cristo daí ganhou. Eu tenho que é a igreja que tem mais simpatia por todas as outras igrejas. Então, eu penso muito no legado de Joseph Smith sobre isso, né? Sobre amar as outras pessoas, independente de que religião elas sejam, independente do que elas acreditam, né? E buscar sempre o respeito delas. Porque esse é o caminho que Jesus Cristo nos deu, né? Ele falou, ó, temos que amar os nossos semelhantes, né? E o ódio, né? É uma coisa sempre deixada de lado, né, quando a gente fala de outras pessoas. Então, eu vejo o legado de Joseph Smith dessa maneira, né? O amor ao próximo, independente da religião, né? E as pessoas acabam, às vezes, até tendo um pouco de achando isso ruim, né? Então, acaba que a religião que nós seguimos hoje, ela é um pouco mais odiada do que as outras. Isso aí. Obrigado, irmão. É, pegando esse gancho aí, né? Uma das coisas que Joseph Smith também conseguiu foi deixar o legado, né? O legado dele é um legado que nós estamos estudando hoje e que continua sendo admirável. Dentro desse legado, existem algumas situações ali que são as de fidelidade, né? O quanto Joseph Smith foi fiel, primeiro, às visões que ele teve, né? À tradução do livro de Mórmon, aos percalços que aconteceram durante a tradução, ao aprendizado que ele teve daquilo, né? Do quanto aquilo afetou também a tradução, a perdas de alguma parte, de uma parte da tradução do livro de Mórmon, inclusive, o quanto aquilo impactou ele para que, ao final da vida dele, ele continuasse fiel, né? Continuasse ali no momento final da vida dele, ele compreendesse aquilo. É, existe ali na história, eu estava lendo aquela parte dos santos, em que Joseph Smith, ainda vivo, né? Ele ficou sabendo que outras pessoas queriam assassinar ele e que algumas pessoas foram lá para entender é, como que as pessoas queriam assassinar ele, né? E essas pessoas foram confrontadas e falados, ó, se vocês não traírem agora Joseph Smith, a gente vai ter que matar vocês. E essas pessoas, elas falam, não, nós não vamos trair Joseph Smith, nós não vamos, é, a gente quer sair daqui e a gente vai sair. E eles acabam sendo libertados e contam para Joseph Smith como que estavam tramando contra ele, né? Então, são situações em que Joseph Smith nos ensinou a ser fiel e é uma das premissas dele, né? A fidelidade e conhecer a Igreja de Jesus Cristo, né? Aqui no versículo 6 ele coloca lá para
para nós, né? E os leitores de todas as nações lembrar-se-ão de que o surgimento do livro de Mórmon e deste livro de Doutrina e Convênios da Igreja para a salvação de um mundo arruinado custou o melhor sangue do século XIX, que é justamente o que o irmão Giovanni tinha falado ali. Acredito que seja essa a referência. Mas alguém quer falar alguma coisa aqui que eu acho que eu estou me estendendo já, mas é um versículo que acredito que seja um dos pontos de inflexão do livro de Doutrina e Convênios, né? Uma das partes que mais chama a atenção também. E lembrando também de Hiram, né? Hiram foi estava junto com o irmão dele ali até o final, né? Hiram, a gente eu sempre pensava no Hiram como o irmão mais novo, caçula de 10 anos depois, né? Mas Hiram tinha uma idade muito parecida com Joseph Smith e ele também sempre continuou como o profeta, né? Sempre auxiliou, sempre acreditou em Joseph Smith. Então, era uma situação ali que ele estava com o irmão, e isso acabou, acredito que, auxiliando ele também, né? É aquela situação, se o dia que você souber da sua morte, com quem você quer estar, né? Você quer estar com pessoas que você acredita e que também estejam com você, não só em pessoa, né, mas em pensamento também em execução. Tá? Após a morte de Joseph Smith, e se iniciou a situação de continuar, né, até a Terra Prometida. Aqui o acampamento de Israel, acho que tem até livros sobre isso, se eu não me engano. Eu acho que tem um livro sobre isso. Tá? Que era como eles continuariam aquilo depois que Joseph já não estava mais com eles, né? E a seção 136 ela tenta passar como isso deveria acontecer, né? Ok, estamos sem Joseph Smith, não temos mais o profeta aqui, mas precisamos continuar. A Terra Prometida ainda é à frente, né? Então ele passa algumas instruções que essas instruções elas são interessantes até para os nossos dias de hoje, pois muito da organização da igreja ainda tem esses princípios que são citados aqui, né? Então, inicialmente aqui ele fala sobre os convênios, né? Os convênios que nós temos, né, na Igreja de Jesus Cristo, eles nos levam a fazer muitas coisas e tomar muitas decisões, certo? Alguém podia ler para mim aqui, fazendo um favor? Não tenho bis, mas é, Eu ia ler, mas como você não tem bis, pode ler. por Tá. favor. E este é aonde está grifadinho aqui? Isso, onde está grifadinho. Tá. E esse será nosso convênio. Caminharemos de acordo com todas as ordenanças do Senhor. Que cada companhia providencie todas as parelhas, carroções, provisões, roupas e outras coisas que puderem necessárias para a viagem. Isso aí. Obrigado, Odete. Tudo bem com Nada. você, com o Felipe, com o Fernandinho? Tudo tranquilo, seu Marcondes. Tranquilo? Oh, tamo junto, Fernandinho. Fernandinho não precisa nem de microfone para participar. Não. Mais ou menos, mais ou menos. Fernandinho já foi meu companheiro de mestre familiar, para você ter uma ideia de quanto tempo faz que o Fernandinho já me conhece. Então, é, a ideia aqui é justamente essa de Só um provisões. minutinho, irmão Maricondes. Vou passar a palavra para o patriarca, que é o irmão aqui. Oh, Patriarca, Patraca, pode pode falar. falar, irmão Guardaço. Desculpa, me enrolei um pouco aqui. Esse versículo 4, né, esse é o nosso convênio, caminharmos de acordo com todas as ordenanças do Senhor. O que deu para perceber em todo o tempo que eu tenho na igreja, pela oportunidade que tive de ser presidente de ramo, bispo por 2 vezes, trabalhei na presidência de estaca, fui líder de grupo de missão lá no Nordeste. Então, o que dá para perceber com relação a esse versículo é uma palavra-chave que muitas pessoas não estão dispostas a executar. Chama-se obediência. E é muito difícil para muitas pessoas da igreja. Nós vemos, às vezes, pelas designações que recebemos,
E muitas vezes não cumprimos. Simplesmente deixamos para lá. Então, esse caminhar de acordo com todas as ordenanças parece bem simples esse versículo, mas ele não é. Ele é muito complicado para muitas pessoas. E eu me incluo nisso, não é fácil. Era isso. Obrigado, patriarca. Obrigado, Guardas. Claro, também dessa parte aqui. Eu Pode queria falar, voltar no irmão. 3 ali, se o irmão Marcondes me permitir, tá bem? Que se organize as companhias com capitães de centenas, capitães de 50, capitães de 10, com o presidente e 2 conselheiros à frente sob a direção dos 12 apóstolos. Eu vejo aqui, né, que o Senhor, ele revela aos líderes daquela época que era necessário eles saírem daquele lugar. E me faz lembrar o que aconteceu também com o povo de Israel, né? A gente pode fazer um paralelo, os dois povos, né? A antiga Israel e a Israel atual. Tiveram que passar por dificuldades, né? E tiveram que se organizar para começar a grande migração para o oeste americano. E eu até comentei esses dias aqui com os irmãos ali no grupo, que a história da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, ela se confunde com a história americana. O nosso povo, ele é tão importante na história americana que definiu todo o oeste americano. Então, muitos estados americanos só existiram em função da igreja. Claro, o mais evidente é o estado de Utah, né? Mas o serviço missionário, ele permitiu criar novas cidades em todo o oeste. Não só no estado de Utah, mas na Califórnia, no antigo México, né, que hoje, por exemplo, né, tem regiões como Texas, né, a própria Califórnia, entre outros estados. A igreja, ela teve uma posição muito firme ali, né? Isso pela fé dos irmãos. Eles entenderam que o sangue do profeta valeu e eles lutaram por isso. Hoje nós temos as coisas tão fáceis, né? Nós temos uma capela perto de nós. Perto que eu digo, poxa vida, uma capela não fica mais que 5, 10 quilômetros da nossa casa. Pelo menos aqui na nossa região, em Colombo. E como nós somos abençoados com isso. E vejam vocês que esse sangue, né, que foi dado, ele pede um preço. Ele quer aqui, como foi fluído por vocês agora aqui no versículo 4, né? A gente tem que caminhar de acordo com as ordenanças do Senhor. Temos que fazer convênio com Ele, tá bem? E temos que preparar tudo que é necessário. E para nós, nesses dias atuais, algumas coisas vão ser requeridas. E vai vir muita coisa para nós ainda. Muita coisa. É isso, irmãos. Obrigado, Marcondes, pelo tempo, cara. Ah, tranquilo. Obrigado pelas palavras. Acho que é bem isso mesmo. A quantidade de cidades que foram fundadas nos Estados Unidos por membros da igreja é gigantesca, né? Então, a própria história americana, ela realmente se confunde. Tem até a cidade que foi desvirtuada, né? Que falam que é Las Vegas, inclusive foi fundada por membros da igreja, mas não onde hoje é Las Vegas, né? Onde hoje é só uma comunidade bem pequena, que era onde eles estavam passando ali, né? Então, ali foi fundada a cidade e depois, com a represa e tal, virou a cidade que é hoje mais próxima lá, né? Então, mas essa parte dos convênios, ela nos leva sempre ao ponto, né? Quais convênios, né? Quais convênios? Acredito que todos os convênios que nós fazemos, eles fazem parte da nossa caminhada, né? Então, obviamente, quando você é batizado, depois quando você é selado, tudo isso vai acontecendo degrau a degrau, né? Isso não é uma coisa muito fácil de executar e para manter isso depois demanda demanda um tempo e uma vontade para que isso aconteça, né? Acredito que muitos nós temos muitos amigos que se afastaram da igreja e não continuaram nesse caminho, né? Não tiveram essa obediência. Não sei se foi o Giovanni ou se foi o patriarca que falou, mas a obediência ela é extremamente complexa. Ela não é muito fácil. Eu confesso que é uma coisa que a gente acaba colocando na balança. Por incrível que pareça, você tem um casamento eterno e você às vezes coloca isso numa balança, né? Então,
ah, vou para a igreja ou eu vou jogar bola domingo de manhã, né? Você está colocando teu casamento na balança, está colocando a tua eternidade também, né? Então, é uma situação que às vezes a gente coloca e a gente não entende essa situação, né? De caminhar de acordo com todas as ordenanças, né? Uma coisa, até certo ponto, é fácil na frase aqui, que nem o Giovanni falou, mas na prática é complexo. As pequenas coisas continuam valendo, né? Pode falar lá, São Fernandinho, Marcontes. Odete ou Felipe, que levantou a mão. Não, sou eu que levantou, mas estamos juntos aqui vendo. É o seguinte, você falou ali do que custou o sangue de José Smith e falou o livro de Mormon ali numa citação. Me chamou a atenção quando apareceu o livro de Mormon. Eu pensei, nossa, como é, se sacrificaram, ele se sacrificou, né? Para traduzir o livro de Mormon, muitos outros irmãos. Vários profetas se sacrificaram para escrever o livro de Mormon. E eu fiquei ponderando, que pensando que bênção que a gente tem, né, de ter o livro de Mormon. E isso que o patriarca falou, que você falou agora, que às vezes a gente pode se afastar. Eu acredito que se a gente ler o livro de Mormon todos os dias, a gente vai ter força para fazer todas as outras coisas maiores. Aconteceu comigo, eu tava frequentando o templo, mas muito raramente. E quando eu comecei a ler o livro de Mormon mais vezes, com mais frequência, me deu mais vontade de frequentar o templo e fazer outras coisas que eu estava falhando. Então eu acredito que o livro de Mormon ele seja uma das chaves para nos ajudar a ficar firme. Obrigado, Fernandinho. Queria falar, Willy? Não? Ah, tá. Ó, se ele não É, quiser, eu posso comentar aqui rapidinho. ah, comenta aí, Guto. No versículo 5, né, que ele fala sobre preparar as coisas e tal para começar a viagem, começou ali então uma disputa, né, para saber como que seria o futuro da igreja, né? E aí vem aqui toda aquela viagem, Brigham Young e tal. Eu estava dando aula no seminário semana passada e eu estava tentando localizar os jovens lá, né? Que época que era essa, né? Para que eles pudessem tentar se transportar um pouco para aquela época. E aí eu falei para eles, olha, vocês já assistiram De Volta para o Futuro? Então, que ele viaja lá no 3, né? Ele viaja lá para 1885. E Brigham Young chegou lá em 1845. Então tinha quase 40 anos que Brigham Young já tinha chegado lá. E era o Velho Oeste, era Bang Bang. Então, como já tinha igreja, né? Os homens da lei, os xerifes lá da época, tinha muita gente que era mesmo da igreja, né? Então, eles que fizeram parte da história, como o irmão Giovanni falou, né? A igreja ela fez parte da história americana, mas do lado dos mocinhos, do lado da polícia, do lado das pessoas que queriam a ordem e buscavam o progresso do povo, né? Então, isso assim, uma situação que eu encontrei lá para tentar situar os jovens, ó. Essa época que Joseph Smith morreu e que Brigham Young, então, assumiu como o novo profeta, é o Velho Oeste lá, o Bang Bang. Tudo bem. Sim, uma coisa que o meu irmão falou ali que é bem interessante, que nessa aula aqui, a maioria de nós aqui, pelo que eu vi do perfil, a gente ou vai participar da aula ou vai dar a aula amanhã. Algumas pessoas aqui vão participar da primária, por exemplo, vão dar aula, outros vão quinto domingo do mês com o bispado e vão acabar ministrando essa aula e o debate de amanhã. É, lá no início eu falei sobre como nós devemos orar pelos pelas pessoas que nós estamos ajudando ali ou auxiliando no debate. E mês passado, a minha esposa, ela estava com conjuntivite, ela não poderia dar aula do seminário, né? E daí eu fui lá, baixei a cabeça e eu, Pai Celestial, me ajuda aí, porque eu vou dar aula, como é que eu posso fazer esses adolescentes sair do celular, esquecer completamente o celular e focar em mim, né? E daí eu pensei, eu vou fazer a mente deles fritar, né? O que que eu vou fazer? Eu fui lá e fiz uma cruzadinha, fui lá, fiz uma cruzadinha com as palavras da aula, né? E daí era uma cruzadinha para resolver em 10, 15 minutos. E as palavras-chaves da aula estavam ali, e elas iam por dificuldade. Então, era lá no início, lá na VU, que era onde eles estavam, estava lá bem no comecinho, né?
E daí lá no final, o Joseph Smith, que era uma palavra grande, já estava ao contrário na diagonal. Então, para eles acharem, foi bem mais difícil eles encontrarem. E depois que acabou aqueles 15 minutos, nenhum deles mexeu no celular durante 15 minutos, o que é uma raridade para os jovens, né? E aquilo acabou evoluindo, a aula ficou bem interessante, que depois tudo que eu explicava da aula estava na cruzadinha, né? Então, essas situações de utilizar situações auxiliares durante a aula são muito interessantes. Além disso, essa parte aqui de como eles fariam a viagem, né? Como eles continuariam é, tendo ainda o espírito, tendo ainda, respeitando as ordenanças que eles tinham feito, do batismo, outras coisas que aconteceram aqui também, né, que eu meio que, não fugindo da aula, mas explicando. Essa companhia que eles estavam partindo agora não era composta só por americanos. Aqui já tinha acontecido aquela situação de muitos ingleses terem vindo, então já tinha acontecido o serviço missionário na Grã-Bretanha e algumas pessoas tinham vendido tudo que tinha lá, tinham vindo para os Estados Unidos e nos Estados Unidos elas estavam naquele meio, né? Então algumas pessoas chegaram ali, às vezes perderam alguns membros da família e agora tinham que continuar, tinham que ir para frente, tinham que fazer acontecer, né? Então, aqui até parece que não tinha tanta dificuldade, né? Parecia que era só manter as ordenanças, mas não, além de manter as ordenanças, aqui tinha gente que estava perdendo parente, tava gente com fome, gente sem roupa, tava tudo isso acontecendo. E ainda assim eles tinham que tanto se organizar aqui, né, como na parte de cima aqui, como conselheiros, como capitães, e mandar isso para frente. Tudo tinha que continuar acontecendo, né? Depois dessa parte aqui mais inicial ali, né, tem o outras dicas aqui, né, de como eles deveriam continuar nesse processo. Alguém poderia ler para mim aqui, fazendo um favor, só para eu tomar a minha água? O do Guardai-vos 20. do pecado de tomar o nome do Senhor em vão. Pois eu, o Senhor vosso Deus, sim, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu sou aquele que tirou os filhos de Israel da terra do Egito. O meu braço estende-se nos últimos dias para salvar meu povo. Cessai de contender uns com os outros. Cessai de falar maus uns dos outros. É. É, esse daqui é mais para aquele grupinho do WhatsApp que a galera forma lá. Odiamos o Luiz Marcondes porque ele não me deu bis, né? Então, essa parte tem que dar uma evitada, tá? Não entrar nesses grupinhos paralelos. Existem muitas situações em que isso é relativamente normal acontecer nas alas, né? Acontece lá de um irmão lá fez alguma coisa lá que, ó, tipo, um pecado que todo mundo fica sabendo e as pessoas começam a julgar ele como se ele fosse uma aberração e só ele tivesse pecados na ala, né? Isso já aconteceu em várias alas que eu tive. E essa é uma daquelas coisas que acontece que é meio inacreditável, né? Que é tipo, nós somos um grupo de perfeitos e ele é um pecador. Sendo que, na verdade, todos nós estamos pecando durante os dias, né? E o que a gente tem que fazer é utilizar o perdão e perdoar ele também, porque a gente não sabe as circunstâncias que ele estava e ajudar essa pessoa, né? Quando você está no bispado, isso é meio óbvio, né? Mas quando você não está no bispado, quando está em outras organizações, às vezes você acaba passando por cima disso, sendo que a Igreja de Jesus Cristo é uma igreja é, de arrependimento, né? É isso que nós pregamos, é o arrependimento. Então aqui provavelmente eles estavam com situações parecidas também, né? Em que eles não queriam que isso acontecesse. Né? Ó, nós estamos tomando esse caminho e dentro desse caminho não pode haver brigas. Vamos crescer como igreja, né? Acredito que seja essa a melhor situação aqui, tá? Vamos acelerar aqui, só que eu acho que tem mais uns 3 versículos só para dentro. Ele fala de uma situação aqui que é bem complicada. Eu já vi isso acontecer em uma ala só, e não era na Rio Verde, era em uma outra ala que eu frequentei antes, que era se tomares algo emprestado do teu próximo e devolver. Nós temos um versículo para isso, né? E eu não sei se existe outra.
religião que tem um versículo de que você não deve pegar e não devolver, mas é bem interessante isso, porque essas pequenas coisas diferenciam as pessoas, né? Eu acho que eu já contei isso para muitos de vocês. Eu morei no Japão durante 5 anos, né? Então, no Japão, nós éramos conhecidos, os brasileiros, né, como o povo que pega e não devolve, ou o povo que pega o que não é dele, né? E sempre são coisas que não importam, né? Isso que os japoneses ficavam bravos. Então, pá, tem uma árvore lá de maçã na frente da minha casa. Eu não quero que ninguém pegue a minha maçã da minha árvore. Aí os brasileiros iam lá e pegavam a maçã, né? Então, a Igreja de Jesus Cristo ela já deixa isso claro. Não, não façam isso. Não, não existe isso, tá? Se não é a maçã de vocês, não, não peguem a maçã. Se você comprou a maçã, daí a maçã é tua, né? Então, algumas coisas a gente vai aprendendo com a vida de que essas coisas são fáceis de fazer e dá para fazer, né? Ok? Aqui a parte de amanhã, eu vou falar bem rapidinho. Amanhã tem a apresentação da primária da Ala Rio Verde. É, e aqui tem eu sempre fui uma pessoa que eu não gostei muito das apresentações da primária, mas quando o meu filho entra na primária, eu começo a gostar, né? Então, tudo isso muda. Então, agora eu sou um admirador de como a primária consegue controlar as crianças, o que é um negócio, é, com certeza é o espírito agindo, porque é um monte de criança ali e todo mundo consegue cantar, né? O que é assustador. Tivemos um pequeno travamento tecnológico da internet do Marcondes. E isso acaba. Opa, Está travando É sua que teve um internet. delay aqui. Se puder cortou? repetir a última frase, irmão. Pode A repetir a primária última é muito frase? abençoada, essa é a frase. Tá aí, ó. Perfeito. Que teve um Essa é travamento a aqui no frase. momento lá. Não, tudo bem, mas essa é a síntese, né? A primária é o espírito em si, né? Então, aqui ele fala para que nós possamos gostar disso, né? Dançar, cantar. A igreja tem baile, a igreja tem muitas situações em que essas escrituras aqui são extremamente importantes, né? E aqui no fechamento, as últimas duas que eu coloquei, você quer falar? Pode falar rapidinho. Irmã Rosicler, então é o seguinte, eu estava vendo aqui esses versículos, né, que estão sendo citados, algo assim que a gente percebe claramente que é uma preparação, né, porque eles estavam para empreender viagem para o oeste, né, e ali eles precisavam estar sabendo o que iriam enfrentar pela frente e o que eles precisariam até mesmo para formar uma Sião, que esse era o objetivo, né, e eles estão sendo exortados a ter harmonia, a, como diz ali, não emprestar e não devolver o que emprestou. Então, várias diretrizes, né, para ajudar o povo a ser uno de coração, né, e viver em retidão, aonde eles iam formar a Sião, que seria no oeste, que esse seria também o objetivo deles, né? E ali liderados na época, logo após a morte do profeta Joseph Smith, né? Liderados por Brigham Young, né? Perfeito, irmã. Obrigado pelo comentário. Excelente. Você fez me lembrar de uma viagem que a gente fez. Semana passada eu fui para São Paulo e acho que foi bem isso. Essa sequência de análise que você vai fazendo. Você tem que ter a rota, você tem que ter o transporte, você tem que ter uma pessoa para ir conversando, o que que você vai comer, você não pode brigar. Tudo isso vai acontecendo mais ou menos como os versículos vão citando aqui, né? Um planejamento para a viagem. E não eram poucas pessoas, né? Eram vários grupos que viajavam, né? Então, acredito que seja bem isso mesmo. Perfeito, irmã. Muito obrigado pelo comentário. Por último aqui, o versículo que eu mais gostei de toda essa sessão de Doutrina e Convênios, que ele cita ali, né? Que o que for ignorante adquira sabedoria, humilhando-se e invocando o Senhor seu Deus, a fim de que seus olhos sejam abertos para que ele veja e seus ouvidos abertos para que ele ouça.
pois meu Espírito é enviado ao mundo a fim de iluminar os humildes e contritos, e para a condenação dos ímpios. Então, eu acredito que seja um excelente final para essa sessão, pedindo para que a gente continue aprendendo, né? A ideia é que nós possamos continuar aprendendo, e de forma significativa, né? Ele não está falando aqui que você tem que aprender a, a capital de não sei que lugar que você nunca vai. Não. Aprenda coisas significativas, aprenda é, como nós chegamos até aqui, como nós podemos evoluir, aprender como a gente pode a cada dia melhorar o nosso testemunho, aprender coisas que são interessantes mesmo, que fazem diferença na nossa vida, né? Eu só queria também deixar meu testemunho, já estamos encerrando aqui, né? Já 55. Então, eu queria deixar meu testemunho que esses versículos e essas sessões de doutrina e convênios, mesmo agora estando no final do ano, né? Amanhã, acho que só a primária que vai acabar estudando isso na capela, e por ser quinto domingo do mês, mas ainda assim, lembrar isso na próxima reunião que tenha doutrina e convênios, né? A próxima vez que você for estudar o Vem e Segue-me, se for na escola dominical, se for com os jovens, a forma que for acontecer, entender o quanto isso é importante para os jovens, para eles saberem, para os adultos, para eles entenderem como a conversão aconteceu, né? Tudo isso aqui acaba se tornando importante, de alguma forma. E o meu testemunho é da importância disso, da importância de Joseph Smith, não só na história da igreja, que ele foi o restaurador, ele auxiliou na restauração da igreja, né? Ele foi o profeta restaurador, mas também na história mundial, o quanto isso alterou a história mundial. A gente acaba pegando situações políticas, né? E um político alterou, ou um cientista, através da engenharia, por exemplo, Newton alterou a história da engenharia. A gente acaba pegando essas pessoas e não entende a relevância que Joseph Smith teve para o mundo, não só para os Estados Unidos ou para a Igreja de Jesus Cristo. Joseph Smith fez a diferença para o mundo, né? A alteração disso tudo é sempre importante da gente entender e do nosso testemunho sempre crescer a partir disso. Esse é o meu testemunho que eu deixo com vocês e esse debate, né, sobre doutrina e convênios, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão Marcondes. Excelente Amém. condução. Irmão Tomé, pode ler algumas mensagens do chat aí, por favor? Sim, sim, com certeza. Já estava me preparando aqui. Então, só lembrando, tá, irmãos? Foi pedido aqui também, né? Nós temos o link do Despertar Espiritual lá no canal no YouTube, também. As alas amanhã vão receber alguns cartazes que provavelmente vão ser colocados nas salas, também, irmãos. Estão cobrando bis aqui, viu, irmão Marcondes? Muitos bis. Tem o irmão Cadu Brasil falando que estou esperando aqui no final. Vou ter que te mandar por teletransporte. A lá Jornada nas Estrelas, né? Foi lembrado também do nosso grupo também, tá? Lá no WhatsApp, tá certo? E eu vi aqui, né, alguns bem relevantes, né? Uma escritura que foi citada aqui também é Doutrina e Convênios, no versículos 23, que fala assim: cessai de contender uns com os outros, cessai de falar mal uns dos outros. Será que isso acontece hoje? Aqui também, né, foi citado o seguinte: infelizmente estão usando o nome do Senhor em vão na política de maneira enganosa para se beneficiarem. Bem lembrado, né? Foi falado aqui, ó, o que podemos fazer para evitar isso, né? Tomar cuidado com os falsos profetas que dizem que são de Cristo, mas suas obras e intenções, no fundo, são más. Podemos usar o dom do discernimento. Foi colocada aqui uma outra escritura, que inclusive o irmão Luiz Marcondes leu para nós, está na seção 136, versículo 32, que diz lá que o que for ignorante adquira sabedoria humilhando-se, e invocando o Senhor, seu Deus, a fim de que seus olhos sejam abertos, para que ele veja, e seus ouvidos abertos para que ele ouça. Foi também lembrado aqui também, né, pelo patriarca, que a escritura mais conhecida que fala diretamente sobre devolver o que se pede emprestado está em Salmos, lá no capítulo 37, versículo 21, que diz: o ímpio
O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo compadece e dá. Essa passagem ensina que a pessoa justa honra seus compromissos e devolve aquilo que toma emprestado, enquanto o ímpio não o faz. Outra escritura relacionada ao tema da responsabilidade e honestidade ao emprestar e pedir emprestado é Romanos 13, de 7 a 8, que diz: a cada um dai o que lhe é devido, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Esse foi o último comentário, presidente. Muito obrigado, irmão Tomé. Que aula maravilhosa, né? Que sessões maravilhosas. Normalmente os irmãos eles têm um pouco de receio, um certo medo de doutrina e convênios, mas essa escritura sagrada, ela nos ensina muito, muito, muito. Eu gosto muito do ano que nós estudamos ela. Ela é cheia de revelações, de organização da igreja e pode nos nutrir espiritualmente muito. Eu fiz aqui uma pesquisa, né? Os pioneiros, quando foram principalmente de Navu até o Lago Salgado, foi em torno de 1.300 milhas, 2.000 quilômetros aproximadamente. 2.000 quilômetros por vales, planícies, lagos, montanhas, neve, frio, fome. Muitos ficaram pelo caminho e acabaram não conseguindo chegar. Eles levaram em torno, em média, de 90 a 120 dias, né? Não foi um ônibus aí que a gente passou uma noite, uma viagem assim. A companhia de Brigham Young chegou lá em 1845, né? Levou em torno de 111 dias. Depois teve outras companhias com carrinho de mãos aí que foi algo maravilhoso, né? Algo sofrido, mas maravilhoso. Graças a esses pioneiros, nós estamos aqui hoje. Graças a esses pioneiros, nós temos a igreja presente em mais de 170 países do mundo, aproximadamente. Graças a esses pioneiros, nós temos quase 300 templos aí entre anunciados e funcionamento. Graças a esses pioneiros, nós temos aproximadamente 32.000 capelas em todo o mundo, que nem falou o irmão Marcondes, com bancos confortáveis, a maioria delas com ar-condicionado, né, com banheiros, com água adequada e confortável. E eu me sinto envergonhado, irmãos, que às vezes eu tenho, sei lá, às vezes uma certa preguiça. Hoje está frio, hoje eu tenho que colocar o terno, né, ligar o carro, ir até a capela, quanta dificuldade, né? E eu me senti envergonhado na frente de um pioneiro, né? Eu acho que ele talvez desse risada disso, né? Então, o sacrifício de Joseph Smith foi necessário. Ele sabia do que ia acontecer, assim como com Cristo. E ele foi, ele se entregou, foi até a cadeia, ficou preso. Ele não fugiu da sua responsabilidade, do seu convênio que ele tinha com o Pai Celestial. E nós, hoje, nós temos que honrar esses compromissos. Nós temos que honrar as nossas ordenanças, os nossos convênios, conforme os versículos que nós lemos ali. O irmão Tomé falou algo muito interessante, né? O sangue do profeta valeu. Valeu. O sangue de Cristo valeu. O sangue do profeta derramou por nós. Valeu. Nós temos que dar valor a isso hoje. Então, que nós possamos continuar sendo pioneiros, irmãos, em nossa área, em nossa família, em nossa vida. Não importa quanto tempo de igreja nós temos. Nós se batizamos ontem, hoje, se vamos se batizar semana que vem, se temos 50 anos. O legado dos pioneiros continua com nós. Nós temos aqui dois grandes mandamentos para cumprir nessa terra: ser exaltados e coligar Israel. E nós temos que fazer isso através do exemplo dos pioneiros. É fácil? Não, não é. Nós temos umas dificuldades hoje, diferente do que os santos tiveram, talvez maiores em alguns aspectos, menores em outros, mas é possível. Honre seus convênios, honre seus mandamentos, sejam obedientes, como o patriarca Gaidas falou. Se nós formos obedientes e fiéis, nós já estamos com o pé no reino celestial. Nós vamos cumprir todos os outros mandamentos maravilhosos dessa igreja, desse evangelho e dessa doutrina. Gostei muito de duas passagens aqui, né? Deixa eu voltar aqui no 23. Cessai de contender um com os outros, cessai de falar mal um dos outros. Infelizmente, a gente sabe que tem as situações na maioria das capelas do Brasil. Essa revelação foi há 180 anos atrás e ainda vale para nós hoje. Cessai de falar mal um dos outros. Se há alguma situação na sua unidade, o bispo tem autoridade para resolver. Ele vai resolver isso, o presidente da estaca. Agora, nós ficarmos em corredores comentando de fulano, de ciclano, de situações,
não resolve nada. Muito pelo contrário, nos afasta o Espírito, nos afasta o Pai Celestial. Então, isso vale para nós hoje. Cessai de contender, cessai de falar mal. Gostei muito do 32, que o irmão Marcondes destacou também, né? Aqui ele nos cobra, né? Se nós somos ignorantes, vamos adquirir sabedoria. E o caminho para isso começa humilhando-se perante o nosso Senhor Deus, né? Essa igreja é uma igreja de educação, tanto secular, como nós vimos hoje na Feira de Emprego, quanto espiritual. O Senhor nos quer que nós entendemos a doutrina desse evangelho, seus princípios e aplique em nossa vida. Se nós fizermos isso, todos aqueles ao nosso redor vão ser beneficiados e a luz de Cristo se expandirá em nossas vidas, em nossa família, em nossa organização, em nosso chamado, em nossa capela. Nós vamos levar esse evangelho maravilhoso que é um assombro a todas as pessoas desse mundo. Eu deixo isso com amor e carinho em nome de Jesus Cristo. Amém. Algum irmão gostaria de fazer algum último comentário? Então, muito obrigado pela participação de todos. Agradeço ao irmão Marcondes. Foi muito bom, irmão Marcondes. Com certeza você já vai ser Bom, convocado para próximas aí, tá bom? não, teve o comentário do meu Obrigado. irmão aqui que ele mandou, que é muito Uhum. pertinente. Pode A falar. gente tem o filme que a gente mais assistiu aqui na nossa casa, com certeza é De Volta para o Futuro, né? Então, aí mais de 500 vezes a gente já assistiu esse filme. Então, a gente tem o princípio que a gente sempre consegue colocar De Volta para o Futuro em alguma aula da igreja. Então, vocês sempre vão ver ou eu ou ele falando sobre De Volta para o Futuro em alguma aula. Mas muito obrigado pelo convite. Eu gosto bastante de às vezes me expressar e falar. Nem sempre eu consigo dar as melhores opiniões e participar da forma mais correta das aulas, mas é sempre bom. A gente sempre aprende bastante, né? Quem precisa ser o mediador é sempre a pessoa que mais aprende, né? É a pessoa que consegue se desenvolver melhor e consegue ler mais e questionar mais e fazer boas perguntas, né? Então, a gente tenta, obviamente, não existe a perfeição na gente nisso, mas é sempre um ponto de melhora, né? É uma situação que a gente procura e sempre dá para melhorar. Muito Obrigado mesmo. obrigado, foi maravilhoso. Somos muito gratos a você. Irmãos, convidamos amanhã todos estarem presentes na sua capela, cumprindo com seus convênios, lembrando do maior ato de amor em todo o universo e em todos os tempos, que foi o sacrifício, a expiação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome dele, Jesus Cristo. Amém. Irmã Júlia Brasil, pode fazer a última oração para nós, por favor? Bondoso e amado Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por essa semana maravilhosa que passamos. Nós te agradecemos, Pai, por ter estado conosco em todos os momentos. Eu gostaria de te pedir, Senhor, que amanhã possamos estar nas sacramentais, cada um nas suas alas, que possamos, aqueles que vão dar aula, que possa ter inspiração do Espírito Santo, que possa estar em constante, debaixo sobre a inspiração do Santo Espírito. Que as aulas sejam proveitosas, que possamos passar aquilo que nós buscamos durante a semana ao estudarmos, para colocar essas aulas, né, para os nossos irmãos. Abençoe cada irmão que está aqui hoje, suas devidas famílias, abençoe o restante da nossa semana e o começo da próxima, para que possamos buscar, Senhor, cada vez mais a sua presença na nossa casa, no nosso lar, nas nossas aulas. Essa oração que eu deixo, em nome do Sagrado Jesus Cristo. Amém. 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 Muito obrigado, irmãos. Semana que vem nós vamos ter uma aula maravilhosa pelo irmão Tomé, a redenção dos moldes. Convido todos a participarem. Uma boa noite a todos.